Ahora vamos a recibir a nuestro segundo ponente del día de hoy. Se trata de Castelo Branco, gerente de operaciones en prensa Conmebol Maracaná durante los Juegos Olímpicos 2016, comité organizador del Mundial 2014 y Juegos Panamericanos 2007, cobertura de los Juegos Olímpicos 2004 y 2008, además FIFA Media Officer en el Mundial de Clubes 2011 y 2015 y, bueno, 30 años y más de experiencia en el medio. Castelo, por favor, el escenario es tuyo, bienvenido. Él estará con una ponencia de Al borde de la cancha, procedimientos y protocolos comunicacionales en eventos deportivos. Mucha gente dice, oye, es que se imaginan cómo es la cobertura en un estadio de fútbol y mucho depende de muy buenos protocolos y muy buena metodología para que de una u otra manera el trabajo de todos fluya de la mejor manera. Así que, bienvenido, Castelo. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Bom dia a todos. Antes de nada, também, como Tite já disse, me gostaria de agradecer a Federação Venezuelana de Fútbol por la invitação. Eu creio que isto é muito importante para todos. Eu, há muitos anos atrás, estive aí também, onde vocês estão, estudando periodismo em Brasil, periodismo, e me ferrei muito tempo com periodismo desportivo. Também estudei na escola em Belo Horizonte que se chama Loyola, como vi acá. Então, me sinto um pouco em casa também acá. E vou agora começar a falar um pouco aí de operações de prensa, ok? Vou falar um pouco de tudo que fazemos em los torneios del Conmebol a respeito de operações de prensa. Já falamos um pouco aí, um pouco de minha carreira. Uma coisa importante, eu estou há mais de 30 anos em periodismo desportivo e minha vida cambiou em 2007, quando comecei a fazer, fui gerente de operações de prensa de los Juegos Pan-Americanos 2007. Aí cambiei de periodista, de reportero, para operações de prensa. E é muito importante também que sepam que é uma nova, não nova, mas é uma área a mais, uma área onde o periodista e outros que não são periodistas podem ingressar. E é uma área que a cada vez mais está crescendo, como, por exemplo, em Conmebol, que desde 2019, começamos com a área de operações de prensa. Nosso equipo, creio que a maioria conhece aí Frederico Nantes, nosso diretor de competições e operações. Aí há montão de outras áreas como transporte, seguridade, gerente de licenças de clubes, e várias dessas áreas estão involucradas com prensa, com operações de prensa. Por exemplo, nós oferecemos transporte para a prensa em las finales. Então, eu sempre estou trabalhando com meu amigo Emanuel. Então, é um equipo muito grande, completo de várias áreas. E acá abaixo está Viviana Benítez, que faz parte de meu equipo também, diretamente trabalhando com operações de prensa. Además do personal da oficina de Conmebol, que são todas essas pessoas, nós temos nombrados os oficiais de medios Conmebol, OMCs, homens e mulheres. E são mais de 55, são 55 em los 10 países da Conmebol. Acá hoje estão alguns dos venezuelanos que trabalham conosco como oficiais de medios. Como disse, é uma nova profissão, é uma profissão mais recente. O OMC não é, como vou falar um pouco mais adelante, não trabalha como um periodista, como um reportero, é sim como uma pessoa de mídia operativa, para estar aí ao tanto de tudo que passa das atividades de mídia antes, durante e depois do partido. E antes de começar os torneios Conmebol, em cada edição, fazemos um workshop com todos os OMCs, todos os oficiais de outras áreas, como delegados, médicos, etc., e os oficiais de medios Conmebol, onde fazemos um treinamento tanto teórico como também prático. Aqui, também, como já disse um pouco Tite,
de antes e depois. No caso de las operações de prensa, hasta a edição de 2018 só havia um oficial, que era o delegado de partido, e às vezes um oficial de segurança. A partir de 2019, entramos com todos esses oficiais, incluso o OMC, oficial de mídia Conmebol, que trabalha muito em conjunto também com os VMs, que são os venue managers que temos em cada partido. Também pusemos o quê? As atividades oficiais de prensa em todos os partidos. Temos todas as atividades que vou falar um pouco mais adelante de cada uma. E também fizemos um manual de clube com requerimentos e também as diretrizes para a prensa poder trabalhar. E temos em este manual os requerimentos básicos que em cada partido deve prover à prensa toda a estrutura e serviços para que a prensa pueda trabalhar antes, durante e depois de los partidos, que vou falar um pouco mais adelante também. E as finais, toda a estrutura, serviços, guias de médio, que Tite já falou um pouco. Nós, aí sim, Conmebol, como todo o equipo, se encarga de prover estes serviços e estruturas, como fizemos agora recentemente em Córdoba, e já estamos fazendo agora em Guayaquil. Também vou falar um pouco mais adelante. Nossos objetivos são aí, creio que, como disse, óbvios, mas é muito importante falar também do que nós estamos, desde quando comecei na Conmebol, qual era a ideia? Sempre, porque eu estive e estou nos dois lados do demonstrador, como periodista e como uma pessoa que vai organizar, ajudar a organizar todo o trabalho que a prensa vai fazer. Então, sempre é tentar organizar e melhorar o trabalho de cobertura da prensa durante os torneios, ter garantizado, por isso temos em los manuais e tudo, os requerimentos, uma estrutura e serviços básicos para a prensa. Temos os oficiais de médios em todos os partidos, em todos os torneios de Conmebol. Garantizar o acesso dos periodistas e dos fotógrafos, em alguns momentos, a los protagonistas do espetáculo, ou seja, os jogadores e treinadores. Também ter uma diretriz para a cobertura de prensa, para garantizar a todos que saia um bom trabalho, que possam fazer seu trabalho da melhor maneira possível. E acá a estandarização de serviços, estruturas em todos os torneios de Conmebol. Isso foi um dos meus primeiros objetivos, que a ideia é que não importa o torneio, não importa o estádio, a cidade ou o país, é que vamos ter uma estandarização de los serviços. Se eu tenho um OMC no partido acá em Venezuela, também vou ter em Brasil, também vou ter em Bolívia. Se há uma sala de conferência de prensa, onde temos que, mais ou menos 15, 20 minutos ao término do partido, vai estar o clube visitante primeiro. Em todos os estádios temos que ter isso, em todas as cidades e países. Então, isso é um objetivo que já conseguimos muitos logros e, obviamente, aún estamos tentando outras coisas para ter esta estandarização, que é muito boa, não só para os outros, como para a prensa. Então, a prensa, não importa onde esteja, que torneio de Conmebol, sabe que já há uma atividade, tudo estandarizado a respeito de cada um dos partidos. E, obviamente, como nós outros, e mais também na área de Tite, nós estamos para tentar fazer que amplie a visibilidade da competência dos torneios, de nossos patrocinadores e da Conmebol como um todo. E importante recordar também que isso se aplica tanto para torneios feminino como masculino.
tanto para Conmebol Libertadores como para Sub-20, futsal, futebol playa. Óbvio que cada um com um pouco de adaptação, pero em todos, por exemplo, temos um ou uma OMC trabalhando em los torneios ou em los partidos. Aí um pouco do que é a função do OMC, como disse, faz parte de los oficiais que vão estar em cada partido. É o responsável direto por las atividades de prensa e TV que ocorrem antes e depois do partido. Também é muito importante que é uma pessoa para ter um suporte à prensa acreditada, juntamente porque sempre o OMC trabalha com os chefes de prensa e os equipos de comunicação de cada clube, principalmente do clube local. Então, está aí para dar um suporte para a prensa. E como já adelantei, não tem atribuições de chefe de prensa, de comunicação da Conmebol. Óbvio, se passa algo, normalmente indicamos sempre, aí acaba em las manos de Ariel Ramírez, se passa alguma coisa que é mais institucional, não é operativa, mas o OMC está em todos os partidos para poder ajudar e dar esse suporte para a prensa. E também, para que entenda um pouco do trabalho do OMC, mais ou menos empieza a trabalhar em um partido, por exemplo, de Conmebol Libertadores, 7 dias, uma semana antes, fazendo os primeiros contatos com os 2 chefes de prensa. Então, habla com o clube local, que é responsável por la convocatória de prensa. Então, quando abre a convocatória de prensa, o OMC é que vai passar as informações, os links, por exemplo, para os chefes de prensa do clube visitante, que normalmente tem um grupo de cobertura de seu clube que facilita os links de acreditações. Então, não é um trabalho somente em dia de partido, começa muito antes, muito antes. Aí, principalmente um dia antes do partido, visitas a los estádios para mirar como estão as estruturas de prensa, mirar todas as entradas, ingressos de prensa, como é feito, como não é, uma verificação, participa de reuniões com todos os que estão involucrados em el partido, e no dia de partido está lá para organizar um montão de coisas, obviamente chequear todos os serviços que temos de prensa, pero coisas simples como ajudar em la distribuição de jalecos para os fotógrafos, como também para estar aí ajudando em las atividades de prensa, que vou falar um pouco mais adelante também, que são obrigatórias a todos os clubes. Os OMCs são os responsáveis por garantizar que essas atividades sejam feitas e também, por exemplo, como garantizar que vai estar o DT e o jogador em la conferência de prensa. Ele está aí para coordenar isso junto com os chefes de prensa de cada equipo. Então, tem um apoio constante tanto do clube local como de los VMs e de los demais oficiais. Às vezes passa também, não sei, me comentou que pode estar a cara alguns chefes de prensa de clubes locais também, porque muitas vezes passa de não, o OMC é um fiscal de Conmebol. Não, o OMC está aí para ajudar, apoiar e tudo mais, pero se passa algo equivocado, tanto com os clubes como a prensa, é uma obrigação do OMC reportar o que está passando, pero obviamente primeiro vai conversar, vai falar, porque há coisas que se pode fazer, há coisas que não se podem fazer. E sempre também tentando estar de melhor para a prensa. Se não há um Wi-Fi que não está funcionando, o OMC vai falar com o clube local para entender o que passa, para tentar solucionar. Pero muitas vezes pensam que está ali solamente para fiscalizar e apontar os erros, pero não é só isso. Su rol é muito maior e com muitas mais coisas que isso. Pero se passa algo errado, obviamente tienes que reportar.
Aí agora vou falar um pouquinho de las estruturas para a prensa, ok? Já estou falando muito, um pouquinho de água. Hablo pouco, não? Então, sí ou sí, em todos os estádios, tá? Devem ter essas áreas de prensa, ok? Isso está em regulamento, está no famoso manual de clubes. Obviamente que vai depender da estrutura de cada estádio, tamanho, etc. Pero, sí ou sí, essas áreas vamos a atender em todos os estádios. Sala de trabalho às vezes também, umas se empeçam não desde o início da competência. Por exemplo, como sala de trabalho de prensa é obrigatória a partir de uma fase da competição, por exemplo, de Conmebol Libertadores e Conmebol Sudamericana. Então, sala de trabalho de prensa, tribuna de prensa, sala de conferência, zona mista e posições de foto em cancha. Creio que a maioria já conhece também estas áreas. Temos a sala de trabalho de prensa, onde a prensa pode trabalhar antes e depois de cada partido. Aqui uma foto com um exemplo de uma sala de prensa. E, obviamente, é um local que vai depender muito da estrutura do estádio, pero a partir de oitavos, se não estou me equivocado, sí ou sí temos que ter uma sala de prensa. Recordando que todas essas têm que ter os serviços que sempre necessitamos, e vou falar um pouco mais. Esta é uma área que a maioria conhece, a tribuna de prensa, um sítio dedicado à prensa acreditada para assistir o partido. Pode ter com tribunas com mesa, sem mesa, com acesso à internet sempre, enchufes elétricos para que a prensa possa trabalhar da melhor maneira possível. E temos também com o uso de cabinas são distribuídas de acordo com nossa prioridade, que é a emissora anfitriona, AB, titulares de direitos, e as rádios acreditadas para o partido. Pero sí ou sí temos que ter uma área dedicada e exclusiva para a prensa assistir aos partidos. Acá também uma sala de conferência de imprensa, uma coisa que estabelecemos em los torneios Conmebol é ter solamente uma sala de conferência de prensa, porque, ao meu ver e de todos, isto ajuda em la cobertura periodística, ter só uma sala onde todos os protagonistas vão falar. E são nessas salas de conferências, como já disse, sim, temos que ter um jogador e treinador, que vão ser 2 sessões de conferências. Ademais de que estas salas devem estar equipadas com sillas, sonidos, tarimas, iluminação. Aqui podem ver na foto, por exemplo, há parlantes onde a prensa pode pôr seus micrófonos, seus celulares, para evitar o quê? Evitar que se ponham todos os micrófonos arriba da mesa, então se queda uma imagem mais limpa. Há também obrigatório ter salidas que chamamos de split box, que são coisas como com salidas direto para áudios de TV e rádios. Às vezes há umas coisas mais técnicas e tudo mais, mas é importante que sepam, a ideia é ter equipos, ter uma estrutura para que a prensa possa trabalhar da melhor maneira possível, e também nós de Conmebol, com nossos amigos de broadcast, fazer as transmissões da melhor maneira possível. Temos problemas? Sim, óbvio, vamos ter. Passa, um micrófono não funciona, passa algo. Mas por isso já temos estabelecidos dentro do manual, qualquer um pode consultar, quantos micrófonos deve ter, que tipo de split box deve ter em cada sala de conferência de prensa, e assim por diante, para garantizar aí uma boa cobertura para todos. Agora, a zona mista. Aqui, por exemplo, é uma zona mista de futsal, que tivemos a finalíssima de futsal, ou seja, isso, como disse, são em todos os torneios, não só futebol masculino, pelo feminino e tudo mais.
É uma área que creio que a maioria conhece, que é entre os vestuários um caminho entre os vestuários e os buses para a saída dos jogadores. E a maioria tentamos fazer uma sola zona mista em los estádios, pero alguns estádios, por conta de infraestrutura, às vezes por questões de segurança também, não alcançamos solamente uma, temos que fazer duas, pero já logramos muitas vezes nessas edições durante esses anos cambiar muitos estádios que faziam dois para uma. Por quê? Porque obviamente é melhor para a prensa terem solamente um espaço onde vão passar todos os jogadores do que dois espaços distintos. Essa é a ideia. Mira, a iluminação separado aqui, o backdrop, então essa é a ideia e a estrutura que temos de las zonas mistas. A parte de foto, temos também em todos os partidos as posições de foto em FOP, que é o Field of Play, o campo de juego, que são essas como vocês podem mirar. Posições de câmera remota, que são as câmeras que põem atrás de los arcos, é permitido também, e às vezes posições em tribuna de prensa, onde os fotógrafos podem estar para sacar fotos, que passa muitas não, algumas vezes que alguns estádios são mais chicos os espaços, então às vezes temos dificuldade de pôr os fotógrafos entre campo de juego, carteles de publicidade e a parede que divide, que vai estar em peça a tribuna. Pero sempre há o MC aí para posicionar ele de uma maneira melhor para que pueda fazer seu trabalho. Agora, já falei um pouco, pero gostaria de falar um pouco mais de los serviços de prensa que são brindados para a prensa durante os torneios de Conmebol. Conexão à internet em todas as áreas de prensa. Sim ou sim temos que ter. Fotos, coisas como butacas, que são para os fotógrafos. Às vezes pode pensar, Castelo, pero é uma coisa muito simples, um banquete, uma butaca, pero hace parte da organização. Eles podem até trazer suas butacas, pero sim ou sim vamos atender de acordo com a quantidade de cada campo que temos de fotógrafos por partido. Há também um serviço de distribuição de fotos. Há uma plataforma de Conmebol onde os médios podem se registrar e buscar as fotos de todos os partidos, de todos os torneios de Conmebol. Energia, que hoje é muito importante, todos nós trabalhamos com 1, 2, 3, 4 equipos que necessitam de energia. Sonido, falei já um pouco sobre o sonido que sim ou sim temos que ter em la sala de conferência de prensa. Há também uma operação de foto, não sei se todos conhecem, pero podem mirar antes de los partidos. Traemos todos os fotógrafos ao centro de la cancha de uma forma organizada, com uma cuerda. Por quê? Porque depois que todos os jogadores entram, que chamamos de protocolo de início, há a formação, perfilados, às vezes para hinos e tudo mais, e sempre a foto oficial de cada equipe. Então é importante trazer de forma organizada e depois levar esses fotógrafos, cada um para suas posições. Um minuto, por favor. E os highlights, os melhores momentos de cada partido. Isso são para os não detentores de direitos, ou seja, os médios que não têm direitos de transmissão de los torneios Conmebol, podem pedir normalmente diretamente a los detentores de seus países para que eles passem os melhores momentos de cada partido. Então, isso também faz parte do serviço que nós prestamos à prensa, tanto dentro de los estádios como afuera. Desculpe. Aqui
um pouco da estrutura que disse aí, uma sala de prensa com todos os equipos, butacas. Essa é a cuerda que vem com os fotógrafos antes do partido. Depois a cuerda estendida para que eles possam sacar suas fotos da parte do protocolo de início. E agora vou falar um pouco de las atividades de prensa que temos antes e durante os partidos. Um momento. As atividades que são obrigatórias, que também é desde 2019 que temos em todos os partidos, não importa o torneio. Então, antes liga a utileria, arma todo o vestuário, e aí nosso personal da emissora anfitriona aí vai em cada vestuário para fazer a filmação. Isso é coordenado por los OMCs. Tem que ter um tempo correto de legada, qual vai, porque sabem, tudo é muito curto, muito acerca uma legada de um equipo com outro. A filmação de legada de los equipos, que vocês miram barrando de los buses, a entrevista delegada com o DT. Então, tudo isso é organizado por o OMC, junto com os chefes de prensa de cada equipo, e também com nossa emissora anfitriona. Por exemplo, a filmação delegada, o OMC está sempre em contato com o oficial de segurança, porque o oficial de segurança é que sabe os horários corretos de legada de cada equipo. Então, é uma ação coordenada com tudo. E eu, normalmente, estou involucrado em tudo. Então, eu tenho como 4, 5, 6 grupos ao mesmo tempo aqui. Por exemplo, sei que horas vai legar os equipos que estão jogando, por exemplo. Hoje não, porque é dia de descanso, mas estão jogando, por exemplo, a Conmebol Libertadores Feminina em Quito. Então, todos nós acompanhamos isso, para que não haja um cruce de legada de los equipos. Se já há um plano B, como vamos fazer para fazer a filmação de cada legada, e assim por diante. E pós-partido, temos as entrevistas, o flash interview, que é aquela entrevista com os backdrops dentro da cancha, com o melhor jogador de partido. Aí vai depender de cada torneio se há ou não melhor jogador de partido. E as conferências de prensa e zona mistas que todos têm que passar depois do partido. Aqui um exemplo. Esse é Conmebol Copa América Feminina em Colômbia. Acá também uma legada do equipo com a filmação. E aqui fazendo fotos e vídeos de um camarino antes do partido, porque isso é disponibilizado para os detentores de direitos, e também algumas dessas coisas podem estar em los highlights. Por isso fazemos em todos os partidos. Aí aqui gostaria de falar mais especificamente de los pontos de conferência de prensa e de la zona mista, porque essas são as atividades pós-partido que a prensa que está acreditada, a prensa escrita, a rádio, además dos detentores de direito, tem acesso garantizado a los protagonistas. Obviamente, os zonamistas são obrigados a passar, pero não a falar. Pero sí o sí vão estar aí. E também a conferência vão estar para falar. E Conmebol tem nas suas conferências, são uma das poucas que tem tanto um treinador como um jogador. Ou seja, a prensa que vai fazer a cobertura do partido, sí o sí vai ter a palavra, declarações de pelo menos um jogador de cada equipo, e obviamente em la zona mista também. A estandarização de los serviços, como já falei um pouco antes, que é muito importante. As diretrizes para cobertura cobertura periodística,
e la estrutura de las finales, que vou hablando aí um pouco mais adelante de cada uma. Vamos a ver aqui um pouco mais o que falei de la estandarização, como os objetivos de ter a mesma estrutura, fazer que temos as mesmas posições e tudo mais, é muito importante. Então, se vocês vão a torneio de Conmebol, os fotógrafos sabem que vão ter acesso ao Wi-Fi desde sua posição em la cancha, ok? Também sabem de seus deveres, que são as diretrizes. Sabem, por exemplo, se jogador sai, hace gol, salta os carteles e vai em direção da hinchada, ele não pode ir atrás do jogador, tem que estar ali sentado. Por quê? Porque se vão todos, e aí vai atrapalhá-lo, vai molestar o trabalho de todos. Então, são coisas que fazemos para garantizar o melhor acesso a todos, às informações, fotos e tudo mais que temos em cada um. Aqui, por exemplo, mais uma vez, exemplo, esse é a final de Palmeiras, acesso para falar com o melhor jogador do partido, uma zona mista da Copa América Feminina, muito concorrida. Então, isso também é estandarizado por parte dos chefes de prensa dos clubes. Eles sabem que minuto 80 tem que barrar em la cancha. Por quê? Porque vão ajudar os OMC a buscar os jogadores que vão falar em lo flash interview. Então, isso está estandarizado. Não precisa o OMC todo o partido. O chefe de prensa já sabe, minuto 80, somar esta escalera aqui, ok, minuto 80. Então, são essas coisas que podem parecer simples, mas na verdade é muito importante, porque termina partido, às vezes, imagina, partido que uma equipe classifica e a outra eliminada. Normalmente, para falar com a equipe eliminada é mais difícil. Então, o chefe de prensa está aí, porque se ele não está, nós outros vamos ter que buscar os jogadores. E, obviamente, é muito mais fácil o chefe de prensa da equipe trazer o jogador, convencer o jogador a falar do que nós outros. Então, são coisas que às vezes se parece chica, mas dentro de toda a organização é muito importante ter esse tipo de trabalho estandarizado e que sempre hagam o mesmo. Como também já falei da operação de cuerda e tudo mais. E uma coisa que me gusta falar, que às vezes, Castelo, pero necessita de muita plata para fazer coisas. Obviamente que coisas que uma internet cableada para 100 fotógrafos custa plata. E não é muita, não é pouca, é muita. Mas há coisas que podemos fazer, como Wi-Fi, já não é tanta plata, e dá para trabalhar. E há coisas que não necessitam, obviamente, de plata ou muito pouca plata. Organizar a saída dos fotógrafos hasta o meio da cancha, sacar a foto e volver, vocês não necessitam de plata. Organizar uma distribuição de chalecos para antes e durante o partido. Organizar as posições de foto. Ter solamente uma sala de conferência. Hasta é mais barato do que ter dois. Então, muitas coisas podem ser hechas não só dependendo de plata, sim, de um pouco de organização e também, às vezes, um pouco de criatividade. Então, me gusta muito de falar muito este ponto que não é tudo plata. A organização é muito importante porque vocês podem lograr êxitos solamente tendo uma boa organização e, como disse, um pouco de criatividade. Agora vou falar um pouco aí da parte de los torneios finales, das finales Conmebol Libertadores e Conmebol Sudamericana, que aí muitos durante o torneio normalmente são os COLs, comitês organizadores locais, que são responsáveis por
prover e organizar muitas das coisas, assim como os clubes locais quando jogam partidos de mandante. Agora, nas finais, Conmebol como que está provendo todas as estruturas, nós outros armamos tudo, e uma das coisas que fazemos também para incrementar, para agrandar a cobertura de prensa, e que creio que solamente FIFA hace isso em Mundial, é a legada de los equipos em lo país de la final. Agora hicimos em Córdoba e agora vamos, já, na verdade, começamos em 2019. Essa aí é a legada, por exemplo, da equipe de Palmeiras em Uruguai, ou seja, há número de prensa, nosso personal de HB, que hace as filmações, depois pode disponibilizar isso como highlight, a prensa para fazer a legada, ou seja, imagens da barrada de los jogadores e de los equipos legando ao país. Obviamente que aí, por questões de segurança e tudo mais, não podemos invitar 50 periodistas, então é um número reduzido, pero tudo isso também é disponibilizado porque o fotógrafo de Tite vai estar lá já para disponibilizar essas fotos, e acá uma entrevista delegada sempre com um jogador e um DT, ou seja, mais conteúdo, mais informações para a prensa na final. E também armamos a sala de prensa com todos os requisitos, e aí sim, cableados e Wi-Fi para trabalho de prensa, TV para mirar o partido, caso não vá para a tribuna. Essa foi 2019 em Assunção. Aí, a tribuna em las finales são todas numeradas, cada periodista tem seu lugar assignado, nós outros fazemos a distribuição de acordo com prioridades, tamanho de cada médio. Acá as butacas todas aí sim com internet cableada, e ao final também para ajudar em la foto durante a entrega de medalhas e também del troféu, fazemos umas tarimas, ou seja, os fotógrafos têm 3 pisos, 1, 2, 3, porque obviamente a entrega é acá. Então, todos vão querer estar aqui. Então, fazemos vários pisos para que facilite, obviamente, que a foto principal da final, que é o capitão recebendo o troféu. Então, são coisas que nós fazemos estandarizado em cada uma das finais. Se mirar como foi em 2019 em Lima, depois 2020 em Brasil, a hora que recebemos Córdoba e vamos fazer em Guayaquil, é o mesmo. Obviamente que só, lá, por exemplo, na tribuna de prensa para a final sul-americana, não é tão grande como para a final de Libertadores. Para que tenham uma ideia, eu não sou muito bueno de números, pero agora estamos com uma tribuna de prensa para 500 pessoas para a final de Guayaquil, mais as cabines de transmissão de TV. Estamos falando de muita gente. Eu já fiz a final do Mundial e tinham 2.000 em Maracanã. Então, aí um quarto de que temos na final do Mundial. São muitas pessoas. E agora, queria falar um pouco. Em português temos um dicho que creio que é o mesmo em espanhol. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, vocês vão mirar as fotos aqui e entender um pouco por que tentamos fazer tudo organizado, tudo da melhor maneira possível. Obviamente, para quê? Para que todos tenham um bom trabalho e possam acessar da melhor maneira possível os protagonistas. Então, não podemos ter uma conferência de prensa onde todos os periodistas estão de pé. Não, esses que estão acá, coitados, não conseguem mirar o que estão falando. Então, eu estive personalmente em todas essas fotos, isso incluso era antes em Libertadores. E aí, esse tipo de coisa que arreglamos, para que não tenhamos mais. Tudo bem, há parlantes, iluminação, pero tem que estar mais organizada.
esta acá, por exemplo, não é possível, porque não mira a cara do treinador. Estão todos de frente, um em pé, outro aqui. Como não há equipe de sonido, todos estão ali. Então, é esse tipo de coisa que... Isso, por exemplo, dá para organizar, cada um sentado. É sempre importante que não diz... Sempre há um mediador em las conferências de prensa, ou o chefe de prensa do clube, ou o OMC. Então, para organizar também. Às vezes passa de estar desorganizado, mas tentamos sempre organizar cada vez mais. Mas exemplos aqui, uma zona mista muito chica, com todos juntos. É impossível de falar com os protagonistas. Então, tentamos fazer uma zona mista mais larga, ou então temos que reduzir a quantidade de prensa que vai chegar em cada uma. Aqui, fotógrafos, todos parados, de pé. Então, isso prejudica, molesta o trabalho de quem, um em pé, se movendo, pode prejudicar a foto do outro companheiro. Ademais de que alguns estádios, se queda parado, pode tapar a visão de quem pagou para ver o partido. E acá também de fotos, estes que estão parados durante o calentamento numa zona que é de competições, prejudicando também o trabalho. Hoje não passa mais, ok? Agora já organizamos. Se passa, sacamos. E lá que mais me gusta, este que está deitado em la cancha. Creio que essa foto saiu muito bem, pero não é para fazer. Primeiro que o césped é sagrado, tem que estar muito bem aí para os jogadores. Creio que a foto, pero não se pode passar uma coisa dessa. Então, por isso, estamos sempre tentando organizar e avisar. E se eu vejo, amigo, por favor, vocês não podem estar aí, têm que sair. Então, temos que, hoje em dia não ligam, porque a maioria já sabe que não pode passar aí em essa área que chamamos de área de competições. Mas são coisas que passavam e que agora, com a organização, tentamos. E mira, se este aqui sacou uma foto como essa, de eu tendo 80 fotógrafos, vou ter que permitir mais 79. Entendes? Ou seja, temos que ter o mesmo para todos. Então, isso é muito importante ter. Muitas graças a todos. Agora creo que... Bueno, muchísimas gracias al señor Branco por su exposición el día de hoy. La cantidad de trabajo, ¿no?, que lleva la organización de un partido de fútbol en cuanto al trabajo de la prensa para que fluya de buena manera. Y hay algo que me gusta muchísimo y tiene que ver con la estandarización de los servicios de prensa para los distintos medios de comunicación, cómo se organiza para que de una manera u otra cada uno de los medios, cada uno de los que hace su ejercicio profesional pueda trabajar sin afectar a otro. Eso me parece muy valioso.